Owen Mitchell sentou-se sozinho na mesa do canto do Evergreen Steakhouse, vendo a mulher com quem estava a conversar desaparecer na cozinha sem nenhuma explicação. 20 minutos de conversa, 20 minutos de conexão que ele não sentia há 4 anos, e ela simplesmente se afastou como se ele não significasse nada. Ele empurrou a cadeira para trás, pronto para sair antes que a vergonha se instalasse completamente. Quando a porta da frente se abriu, uma mulher entrou a cambalear, encharcada de neve, tremendo e sem fôlego. Ela olhou nos olhos dele e disse as 5 palavras que mudariam tudo. Desculpe pelo atraso. Eu sou a sua acompanhante. Owen passou toda a viagem até o Evergreen Steakhouse, tentando convencer-se de que aquilo não era uma traição. A sua filha Harper tinha envolvido os seus pequenos braços em torno do pescoço dele naquela manhã e sussurrado que a mamãe iria querer que ele fosse feliz. Ela tinha 8 anos e não deveria ter de se preocupar com a felicidade do pai. Mas ali estavam eles. 4 anos após o acidente que levou Claire na véspera de Natal, Owen ainda não conseguia olhar para as luzes natalinas sem ver o vermelho e o azul das viaturas da polícia refletidos na neve. Travis tinha organizado tudo isso. O seu sócio e melhor amigo o encurralou no canteiro de obras 3 dias atrás, com o telemóvel já na mão, mostrando-lhe a foto de perfil de uma mulher chamada Autumn. Ela é gentil, disse Travis. Ela também passou por uma perda. É só um jantar, Owen. Owen concordou principalmente para encerrar a conversa, mas também porque uma pequena parte dele estava cansada de fingir que estava bem quando Harper perguntava por que eles nunca mais iam a festas de Natal. O restaurante cheirava a pinheiro e canela quando ele entrou às 19 horas da noite de 20 de dezembro, 5 dias antes do Natal. Ele vestia o suéter azul marinho que Harper escolheu. Aquele que, segundo ela, fazia os seus olhos parecerem menos tristes. Travis tinha lhe dito que Autumn usaria um suéter verde. Suéter verde, cabelo escuro, sorriso doce. Owen a viu quase imediatamente. Uma mulher sentada sozinha perto da entrada, cabelo escuro caindo sobre os ombros, vestindo um suéter verde floresta. Ela estava olhando para o telemóvel, e algo na sua postura fez Owen pensar que ela também poderia estar nervosa. Ele limpou a garganta suavemente quando chegou à mesa dela. A mulher olhou para cima e Owen viu um calor nos olhos dela que não esperava. Ela sorriu genuinamente com os cantos dos olhos. Owen sentiu algo mudar no peito, uma pequena rachadura na parede que construíra à sua volta. Apresentou-se, tropeçando nas palavras. Ela apontou para a cadeira vazia e Owen sentou-se. Começaram a conversar e, em poucos minutos, a conversa fluiu naturalmente. Ela perguntou sobre o seu trabalho e ele deu por si a contar-lhe sobre a Mitchell Sons Construction. Ela ouvia como se realmente se importasse, acenando com a cabeça, fazendo perguntas que mostravam que estava a prestar atenção. Owen perguntou sobre a família dela e ela contou-lhe sobre ter crescido em Denver, sobre amar as montanhas no inverno. Ela mencionou ter perdido alguém próximo e a forma como o disse fez Owen sentir-se menos sozinho. Ele falou sobre Claire sem dizer o nome dela no início, testando as águas. A mulher não recuou nem ofereceu condolências vazias. Apenas acenou com a cabeça, demonstrando compreensão. Passaram-se 20 minutos. Owen perdeu a noção do tempo, algo que não acontecia há anos. Contou-lhe sobre Harper, sobre como a sua filha era a única razão pela qual ele saía da cama algumas manhãs. A mulher sorriu ao ouvir isso e disse que entendia o que significava viver para outra pessoa. Owen sentiu uma conexão se formando, frágil, mas real. Então, o telemóvel dela vibrou. Ela olhou para ele e a sua expressão mudou. Algo urgente passou pelo seu rosto e ela levantou-se rapidamente. Pediu desculpa, disse que tinha algo para resolver e caminhou em direção aos fundos do restaurante. Ele viu-a desaparecer por uma porta marcada como somente para funcionários. Owen ficou ali sentado, olhando para a cadeira vazia. Talvez tivesse interpretado tudo errado. Talvez ela não estivesse interessada e essa fosse a sua maneira educada de encerrar a conversa. Ele deveria saber que não devia ter esperança. Estava a pegar no casaco quando uma jovem empregada de mesa se aproximou. Ela tinha um sorriso nervoso e perguntou se ele estava à espera da senhorita Reed. Owen congelou. A empregada explicou que a senhorita Reed tinha ligado para o restaurante cerca de 30 minutos antes. O carro dela tinha avariado na Interstate 70 por causa da tempestade de neve. Ela tinha pedido para alguém avisar o seu par que ela estava atrasada. As palavras atingiram Owen como um golpe físico. A senhorita Reed
Autumn Reed, a mulher a quem ele passara os últimos 20 minutos a abrir o coração, não era o seu encontro às cegas. Owen sentiu o calor subir pelo pescoço. Ele sentara-se na mesa errada. Contara a uma completa estranha sobre a sua falecida esposa e a sua filha, e ela ouvira porque era educada ou gentil, ou sentia-se desconfortável demais para corrigi-lo. Owen olhou para a cozinha. Ela devia ter percebido o seu erro. A empregada perguntou se ele queria esperar pela senhorita Reed. Ela disse que provavelmente demoraria mais 30 minutos, talvez mais, dependendo do trânsito. Owen queria ir embora, mas algo o impediu. Talvez fosse a voz de Harper na sua cabeça dizendo-lhe para tentar. Talvez fosse o cansaço de carregar a dor sozinho. Ou talvez fosse a lembrança de como era conversar com alguém que parecia compreender. Owen disse à empregada que iria esperar. Ela trouxe-lhe água e pão. Owen sentou-se sozinho a observar a porta. O restaurante estava decorado para o Natal. Guirlandas envolviam as grades e pequenas luzes brancas penduradas no teto. Uma suave música natalina tocava ao fundo. Owen apenas sentia frio. Passaram-se 45 minutos. A tempestade lá fora tinha se intensificado. Ele podia ver a neve a rodopiar pelas janelas, espessa e implacável. Pensou em Harper, segura em casa com a esposa de Travis, provavelmente a assistir a filmes de Natal. Pelo menos ela estava feliz. A porta da frente se abriu com um estrondo e uma rajada de ar frio invadiu o local. Owen olhou para cima e viu uma figura a entrar, coberta de neve. Era uma mulher, o cabelo colado ao rosto, o casaco encharcado. Ela tremia de frio, de exaustão ou de ambos. Quando os olhos dela pousaram em Owen, ela começou a caminhar em sua direção. Chegou à mesa dele e parou, respirando com dificuldade. As suas bochechas estavam vermelhas e neve derretida pingava do seu casaco. Ela pediu desculpa imediatamente, as palavras saindo rapidamente. O seu carro tinha avariado na estrada. A bateria do seu telemóvel tinha acabado. Ela conseguiu uma boleia com um estranho que ia para a cidade, mas ele só pôde deixá-la a 3 quilômetros de distância. Ela caminhou o resto da distância através da tempestade porque tinha prometido estar ali. Owen olhou para ela. Era Autumn Reed, a sua verdadeira namorada às cegas. A mulher que acabara de caminhar 3 quilômetros através de uma nevasca para cumprir uma promessa a um homem que nunca tinha conhecido. Ele levantou-se e disse-lhe que não havia problema. Perguntou se ela estava bem, se precisava de se sentar. Autumn acenou com a cabeça, ainda a pedir desculpa, e sentou-se na cadeira à sua frente. A mulher de camisola verde apareceu. Depois, trouxe um cobertor grosso e uma caneca de chocolate quente. Colocou o cobertor sobre os ombros de Autumn e pousou a caneca na mesa. Olhou para Owen com uma expressão de compreensão. Algo gentil. Disse-lhe que parecia que a sua verdadeira namorada tinha chegado e desejou-lhe boa sorte antes de se afastar. Owen percebeu então que ela era Maya, a gerente do restaurante, e que ela sabia do seu erro o tempo todo, mas tinha sido gentil o suficiente para deixá-lo falar mesmo assim. Eles começaram a conversar, um pouco constrangidos no início. Autumn explicou novamente sobre o carro, o telefone e o estranho. Owen contou-lhe sobre a confusão, sobre ter se sentado na mesa errada. Autumn riu disso, um som suave que pareceu surpreender até mesmo ela. Ela disse que teria feito a mesma coisa. A conversa mudou. Autumn perguntou sobre a sua filha, e Owen deu por si a falar sobre Harper com orgulho e proteção. Autumn sorriu e contou-lhe sobre a sua irmã mais nova, Lily, uma aluna do último ano do ensino secundário que era inteligente demais para o seu próprio bem. Owen percebeu o peso na voz dela quando falava sobre Lily, o mesmo peso que ele sentia quando falava sobre Harper. Ambos viviam para outra pessoa. Autumn mencionou a mãe brevemente, apenas o suficiente para Owen perceber que ela também a tinha perdido. A dor nos olhos dela era familiar, e Owen sentiu aquela conexão frágil começar a se formar novamente. Mas desta vez era real. Eles ficaram no restaurante até as 22 horas. Os funcionários começaram a limpar ao redor deles, mas limpa a garganta, ninguém pediu que saíssem. Owen e Autumn trocaram números de telefone antes de saírem para o frio. A neve havia parado e as ruas estavam silenciosas sob um manto branco. Owen se ofereceu para levá-la para casa e Autumn aceitou. Eles não conversaram muito no carro, mas o silêncio era confortável. Quando ele a deixou no prédio, Autumn agradeceu por ele ter esperado.
Owen disse que estava feliz por ter esperado. Ela sorriu e por um momento ele pensou em beijá-la. Mas era muito cedo, então ele apenas disse boa noite e a viu entrar. Ele dirigiu para casa, pensando que talvez, apenas talvez, Harper estivesse certa. Talvez estivesse tudo bem tentar ser feliz novamente. Owen enviou uma mensagem para Autumn na manhã seguinte, antes que pudesse desistir da ideia. A mensagem era simples, perguntando se ela e a irmã queriam ir à sua oficina naquela tarde. Harper estava implorando para fazer enfeites de madeira para a árvore. Ele clicou em enviar antes que pudesse pensar demais. Quando Autumn respondeu que sim imediatamente, Owen sentiu algo parecido com entusiasmo. Ele contou a Harper sobre o plano enquanto ela tomava o pequeno almoço e ela deixou cair a colher na tigela de cereal. O leite espirrou na mesa. Ela perguntou se Autumn era a senhora do restaurante. Owen disse que sim, e o rosto de Harper se iluminou. Chegaram às 14 horas daquela tarde, 21 de dezembro. A oficina de Owen ficava anexa à casa, uma garagem reformada que cheirava a serragem e tinta para madeira. Harper já tinha montado a bancada de trabalho com pedaços de pinho e cedro, juntamente com lixa e pequenos potes de tinta. Autumn estava na varanda com uma menina que devia ser Lily. A semelhança estava no formato dos rostos e na cor dos cabelos. Mas enquanto Autumn parecia calorosa e aberta, Lily parecia cautelosa. Ela tinha os braços cruzados e sua expressão era cuidadosamente neutra. Autumn as apresentou e Lily ofereceu um olá educado que não chegou aos olhos. Harper não percebeu ou não se importou. Ela agarrou a mão de Lily e puxou-a em direção à oficina, tagarelando sobre todos os enfeites que iriam fazer. Lily deixou-se arrastar e Owen percebeu um leve sorriso no canto da boca dela. Autumn olhou para ele com gratidão. A oficina ficou barulhenta com a voz de Harper e o som da lixa raspando a madeira. Owen mostrou-lhes como cortar formas básicas e como alisar as bordas. Harper trabalhava numa estrela, com a língua de fora, concentrada. Lily começou com um círculo simples, mas em poucos minutos já fazia perguntas sobre desenhos mais complexos. Owen entregou-lhe um molde de floco de neve e ela debruçou-se sobre ele com um foco que o lembrou de Autumn. Autumn trabalhava ao lado de Harper, ajudando-a a lixar as partes ásperas. Ela elogiava cada pequeno detalhe, e Harper brilhava com a atenção. Owen observou-as juntas e sentiu algo perigoso a florescer no seu peito. Parecia demasiado uma família. A certa altura, Lily aproximou-se de Harper, mostrando-lhe como pintar pequenos detalhes com um pincel fino. A menina mais nova olhou para Lily com admiração, e a expressão de Lily suavizou-se. Autumn cruzou o olhar com Owen do outro lado da bancada e sorriu, um sorriso que dizia que ela também tinha visto. Ficaram até quase às 18 horas. Quando chegou a hora de ir embora, Harper abraçou Autumn sem pedir permissão primeiro. Ela disse que ela cheirava a canela e perguntou se poderia voltar em breve. Autumn prometeu que sim e Harper virou-se para Lily, de repente tímida, perguntando se elas poderiam ser amigas. Lily olhou para a irmã, depois voltou a olhar para Harper e disse que gostaria disso. Owen levou-as para casa porque o carro de Autumn ainda estava na oficina. Quando ele parou em frente ao prédio delas, Autumn agradeceu novamente. Ela disse que não se lembrava da última vez que Lily tinha sorrido assim. Owen disse que estava feliz. Ele as viu entrar, já pensando em quando poderia vê-las novamente. No dia seguinte, 22 de dezembro, Autumn as convidou para ir ao seu apartamento fazer biscoitos de gengibre. Harper não parava de falar sobre isso. Owen sentia a mesma energia inquieta. Queria ver Autumn novamente. O apartamento de Autumn era pequeno, situado num prédio antigo na zona leste de Denver. Os móveis eram incompatíveis, mas limpos, e havia decorações feitas à mão por toda parte. Flocos de neve de papel pendiam do teto e uma pequena árvore artificial ficava no canto. Era o tipo de lugar que parecia um lar, apesar do tamanho. A cozinha mal tinha espaço suficiente para todos, mas eles conseguiram se virar. Autumn pegou tigelas e copos medidores, e Harper imediatamente começou a quebrar ovos com mais entusiasmo do que habilidade. Lily ajudou-a a limpar a bagunça, e Owen se viu ao lado de Autumn, estendendo a massa na pequena bancada. Os ombros deles se tocaram, e nenhum dos dois se afastou. Harper moldou os biscoitos em forma de estrelas e árvores de Natal, decorando-os com tanta cobertura que pareciam mais glacê do que biscoitos de gengibre. Lily fez os dela com precisão. Autumn trabalhou ao lado de Owen, recortando formas.
Ela perguntou-lhe gentilmente sobre Claire, e Owen deu-se conta de que estava a responder. Contou-lhe sobre o acidente, sobre como tinha acontecido no caminho de volta de uma festa de Natal. Contou-lhe que tinha trabalhado até tarde naquela noite, que deveria ter estado no carro com ela. Autumn não ofereceu os clichês habituais. Apenas ouviu. E quando ele terminou de falar, ela contou-lhe sobre a sua mãe. Ela tinha morrido há 2 anos de um cancro lento e doloroso. E Autumn a viu definhar enquanto tentava impedir que Lily desmoronasse. Ela desistiu dos seus próprios planos para a faculdade para cuidar da irmã. Owen entendeu. Eles ficaram ali na pequena cozinha, com as mãos cobertas de pó de flores, e compartilharam o peso da dor um com o outro. O riso de Harper quebrou o momento, alto e alegre, enquanto ela mostrava a Lily um biscoito em forma de boneco de neve torto. Mais tarde, quando os biscoitos estavam a arrefecer, Lily chamou Autumn de lado. Owen fingiu não ouvir, mas as suas vozes eram audíveis. Lily disse à irmã que percebia o que estava a acontecer, que Autumn gostava daquele homem e da sua filha. Ela disse que não queria que Autumn desistisse de mais nada por ela. A voz de Autumn era suave quando respondeu, suave demais para Owen ouvir as palavras, mas ele viu a expressão de Lily ficar tensa. Havia algo não dito entre elas. Harper perguntou se podiam ficar para jantar. Owen olhou para Autumn, que acenou com a cabeça. Encomendaram pizza e comeram no chão da pequena sala de estar, porque a mesa não era grande o suficiente para 4 pessoas. Harper sentou-se ao lado de Lily, contando-lhe histórias sobre a escola e os amigos. Lily ouviu com uma paciência que vinha da prática. Quando finalmente partiram, já passava das 21 horas. Harper adormeceu no carro e Owen levou-a para dentro e colocou-a na cama. Ela murmurou algo sobre Autumn ser simpática. Owen beijou a testa dela, depois desceu as escadas e sentou-se na sala escura. Pensou no apartamento de Autumn, pequeno e cheio de coisas feitas à mão. Pensou na maneira como ela olhava para Lily, como se fosse fazer qualquer coisa para protegê-la. E pensou em como era perigoso começar a ter esperança novamente. O dia 23 de dezembro chegou com neve fresca e céu limpo. Owen enviou uma mensagem a Autumn e perguntou se ela e Lily queriam ir ao festival de inverno no centro da cidade. Autumn disse que sim antes mesmo de ele terminar de escrever e combinaram de se encontrar às 18 horas, quando as luzes se acendessem. O festival estava lotado de famílias e casais caminhando entre fileiras de barracas de vendedores e luzes decorativas. Harper segurava a mão de Owen de um lado e a de Lily do outro, balançando entre eles. Owen sentiu a familiar pontada de perda, mas agora era mais suave, amenizada pelo calor de Autumn caminhando ao seu lado. Eles pararam em frente à enorme árvore de Natal no centro da praça. Devia ter uns 12 metros de altura, coberta por milhares de luzes brancas e enfeites doados por escolas locais. Harper ficou a olhar para ela com a boca aberta e Lily ficou ao lado dela, igualmente hipnotizada. Harper virou-se para Autumn e perguntou se ela ia ficar com eles. A pergunta surgiu do nada, inocente e direta. Autumn pareceu surpresa, e Owen sentiu o coração parar. Harper esclareceu, perguntando se Autumn voltaria para visitá-los novamente ou se esta seria a última vez. Havia medo na sua voz, do tipo que vem de perder alguém antes. Autumn ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos de Harper. Ela disse que não iria a lugar nenhum. Prometeu que voltaria quantas vezes Harper quisesse. Harper jogou os braços ao redor do pescoço de Autumn, e Autumn a abraçou com força. Quando se levantou, os seus olhos encontraram os de Owen, e havia algo na sua expressão que parecia uma promessa. Eles percorreram o resto do festival, parando para comprar chocolate quente e castanhas assadas. Lily e Harper correram à frente, apontando para as luzes e rindo. Owen e Autumn seguiram atrás, as suas mãos roçando-se, mas sem se tocarem. Owen pensou em pegar na mão dela uma dúzia de vezes, mas não conseguiu fazê-lo. Quando voltaram para o carro, Harper estava a bocejar. Owen levou-os de volta para o apartamento de Autumn, e desta vez, quando os acompanhou até a porta, Autumn tocou o seu braço. Ela agradeceu-lhe pela noite por incluí-los, por fazer Lily sorrir. Owen disse-lhe que tinha sido fácil porque ela fazia Harper feliz. Eles ficaram ali no corredor frio, próximos o suficiente para que Owen pudesse ver os flocos de neve derretendo no cabelo de Autumn, e ele quase a beijou. Mas Lily abriu a porta naquele momento, e o momento foi interrompido.
Owen dirigiu para casa pensando em promessas e em como eram fáceis de fazer e difíceis de cumprir. Pensou em Claire e nas promessas que lhe tinha feito. Pensou em Harper e na promessa que fazia todos os dias de mantê-la segura. E pensou em Autumn e na promessa nos olhos dela. Queria acreditar em segundas oportunidades. A manhã da véspera de Natal chegou clara e fria. Owen acordou com Harper a saltar na sua cama, dizendo-lhe que era véspera de Natal e que precisavam de fazer panquecas. Ele arrastou-se até o andar de baixo e começou a preparar o pequeno almoço, deixando Harper partir os ovos e mexer a massa. Ela falava sem parar sobre Autumn e Lily, sobre como talvez no próximo ano todos pudessem celebrar o Natal como uma família. Autumn ligou enquanto eles comiam. Ela perguntou se poderia ir até lá para preparar o pequeno almoço com eles. Disse que tinha uma receita de rolos de canela que a mãe costumava fazer. Owen disse que sim sem pensar. E uma hora depois, ela estava na cozinha dele, com farinha nas mãos e um sorriso no rosto. Harper colou-se imediatamente ao lado de Autumn. A cozinha cheirava a açúcar e canela, e Harper estava coberta de massa quando os rolos foram para o forno. Autumn ajudou-a a lavar as mãos, rindo dos comentários da menina mais nova. Owen ficou parado observando as duas juntas e sentiu algo mudar dentro dele. Não era mais apenas esperança. Era algo mais profundo, algo que parecia o início da cura. Eles comeram os rolos de canela na mesa da cozinha, quentinhos, pegajosos e perfeitos. Harper declarou que eram a melhor coisa que ela já tinha provado. Owen serviu café para os dois e eles ficaram sentados em um silêncio confortável, enquanto Harper saía correndo para brincar. Autumn olhou à sua volta na cozinha, observando as fotos de família nas paredes. Ela disse a Owen que a casa dele parecia acolhedora, parecia vivida. Owen disse que era por causa de Harper, que ela o impedia de desaparecer na dor. Autumn compreendeu. Ela contou-lhe sobre os primeiros dias após a morte da sua mãe, como Lily mal falava há semanas, mas elas tinham sobrevivido. E agora Lily estava a ter sucesso na escola, falando sobre a faculdade e o futuro. Autumn tinha sacrificado os seus próprios sonhos para que isso acontecesse, mas Owen podia ouvir o cansaço na sua voz. Ainda estavam sentados à mesa quando o telemóvel de Autumn tocou. Ela olhou para o ecrã e Owen viu a sua expressão mudar. Passou de relaxada para tensa, num piscar de olhos. Ela atendeu e Owen percebeu, pelo seu lado da conversa, que era importante. Ela disse sim e obrigada várias vezes. E quando desligou, as suas mãos tremiam. Autumn olhou para Owen e havia lágrimas nos seus olhos. Ela disse-lhe que era uma oferta de emprego, um cargo para o qual se candidatara meses atrás. O Phoenix Financial Group queria-a como sua contabilista sênior. O salário era de $85.000 por ano, mais do que o dobro do que ela ganhava agora. Era o suficiente para pagar a faculdade de Lily e dar segurança a elas. Mas isso significava mudar-se para o Arizona. Significava deixar Denver. Owen sentiu as palavras atingirem-no como um golpe físico. Phoenix, Arizona, a milhares de quilômetros de distância. Autumn disse-lhe que tinha de aceitar, que esta era a oportunidade pela qual ela esperava, mas a sua voz falhou quando ela disse isso. Ele perguntou quando ela tinha de decidir. Autumn disse que eles queriam que ela começasse a 2 de janeiro. Ela precisaria de se mudar rapidamente para encontrar um apartamento e se instalar antes do seu primeiro dia. Owen fez as contas na cabeça. Isso dava-lhe pouco mais de uma semana. Ele queria dizer-lhe para não ir. Queria pedir-lhe para ficar, mas não podia. Acabara de assinar um contrato com a Câmara Municipal de Denver para um projeto de construção de 6 meses. Se desistisse, a sua empresa iria à falência e Harper estava adaptada à escola. Tinha amigos, tinha uma vida ali. Ficaram sentados em silêncio, com os rolos de canela a arrefecerem na mesa entre eles. O riso de Harper chegava do outro quarto, alegre e despreocupado. Owen estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão de Autumn. Disse-lhe que compreendia que ela tinha de fazer o que era certo para Lily. Autumn apertou a mão dele e disse que sentia muito. Owen disse que também sentia muito. Eles estavam a se despedir antes mesmo de terem tido a chance de começar. Autumn partiu naquela tarde, dizendo a Harper que precisava ir para casa e começar a fazer as malas. Harper perguntou quando haveria novamente, e Autumn prometeu que seria em breve, mas Owen percebeu a mentira na voz dela. Ele a acompanhou até a porta e eles ficaram ali, olhando um para o outro.
Autumn tocou o rosto dele, a mão quente contra a sua bochecha, e disse que gostaria que as coisas fossem diferentes. Owen disse que também gostaria. Então ela se virou e foi embora, e Owen fechou a porta e se encostou nela, tentando lembrar-se de como respirar. Harper veio a correr, perguntando para onde Autumn tinha ido. Owen disse que ela precisava voltar para casa. Harper perguntou se ela voltaria amanhã para o Natal. Owen disse que achava que não. Harper ficou triste e perguntou por quê. Owen ajoelhou-se e abraçou-a. Disse-lhe que Autumn tinha de se mudar por causa do trabalho, que era uma boa oportunidade. Harper perguntou se eles a veriam novamente. Owen disse que não sabia, e a verdade dessa resposta partiu algo dentro dele. Naquela noite, Harper chorou até adormecer. Owen sentou-se no quarto dela, acariciando o cabelo dela e dizendo que tudo ficaria bem, mesmo que ele próprio não acreditasse nisso. Quando ela finalmente adormeceu, ele desceu as escadas e sentou-se na sala escura, olhando para a árvore de Natal. Os enfeites de madeira da sua oficina estavam pendurados nos galhos, aqueles que Harper tinha feito com Autumn e Lily. Owen estendeu a mão e tocou a estrela que Harper tinha pintado, e pensou em como a esperança podia se transformar em perda tão rapidamente. Autumn e Lily partiram de Denver no dia 26 de dezembro, planejando chegar a Phoenix e se instalar antes do início do trabalho, no dia 2 de janeiro. Owen não foi se despedir delas. Ele não conseguia vê-las partir. Harper perguntava por elas todos os dias, querendo saber quando Autumn voltaria. Owen respondia da forma mais honesta possível, sem partir o coração dela ainda mais. O Natal tinha sido tranquilo e triste. Harper abriu os presentes com metade do entusiasmo habitual. Eles comeram sobras de rolos de canela no café da manhã, e Owen queimou a mão no forno porque não estava prestando atenção. Tudo parecia errado sem a Autumn por perto. O dia 28 de dezembro chegou com um alerta meteorológico. As estações de notícias vinham falando sobre isso há dias. Uma enorme tempestade de inverno vinda do Canadá, que deveria ser a pior da década. As escolas fecharam mais cedo e as empresas mandaram os funcionários para casa. Owen certificou-se de que Harper tivesse tudo o que precisava antes que a neve começasse a cair. Travis ligou para saber como eles estavam. Owen disse que estariam bem. A tempestade chegou por volta do meio-dia. A neve caía tão forte que Owen não conseguia ver do outro lado da rua. O vento uivava contra as janelas e a temperatura caiu para níveis perigosos. Owen ficava a verificar o telemóvel em busca de atualizações, vendo os alertas meteorológicos se acumularem. As estradas estavam fechadas, as autoestradas intransitáveis. A escola de Harper enviou uma mensagem dizendo que os autocarros estavam atrasados por causa do tempo. Owen não ficou preocupado no início, mas quando 2 horas se passaram e Harper ainda não tinha chegado a casa, ele começou a sentir o familiar aperto de pânico no peito. Ele ligou para a escola e eles disseram que os autocarros estavam presos na Interstate 70, logo após a passagem da montanha. Eles estavam seguros. A mulher ao telefone garantiu-lhe isso, mas eles não podiam se mover até que os limpa-neves chegassem. A Interstate 70, o mesmo trecho da rodovia onde Claire morrera. Owen sentiu a sala inclinar-se e agarrou-se ao balcão para se equilibrar. Desligou o telefone e correu para a sua caminhonete. Ele precisava chegar até Harper. As estradas mal eram visíveis sob a neve. A caminhonete de Owen derrapou 2 vezes antes de ele chegar à entrada da rodovia. E quando chegou lá, um policial o mandou parar. O polícia disse-lhe que a autoestrada estava fechada, que ninguém passaria até a tempestade passar. Owen tentou explicar sobre Harper, sobre o autocarro escolar. O polícia foi compreensivo, mas firme. Disse que as equipas de emergência estavam a trabalhar nisso, que as crianças ficariam bem, que Owen precisava de ir para casa e esperar. Owen sentou-se na sua carrinha à beira da estrada, observando a neve acumular-se no seu para-brisas. Não podia avançar e não podia voltar. Estava preso, tal como há 4 anos, quando recebeu a chamada sobre a Claire. As suas mãos tremiam quando pegou no telemóvel. Percorreu os seus contactos. O seu polegar pairou sobre o nome da Autumn. Digitou a mensagem sem pensar. Harper estava preso na Interstate 70, no mesmo lugar onde Claire tinha estado. Ele não conseguia chegar até ela e precisava de ajuda. Sabia que Autumn estava longe. Sabia que ela não poderia fazer nada, mas enviou a mensagem mesmo assim, porque não sabia o que mais fazer. Owen ficou ali sentado por 15 minutos antes que o telemóvel vibrasse.
A resposta de Autumn foi de 3 palavras. Ela disse que estava a caminho. Owen ficou a olhar para o ecrã, sem entender, mas então o seu telemóvel tocou e era a voz de Autumn do outro lado da linha, cheia de determinação e medo. Ela disse-lhe que nunca tinha chegado a Phoenix. Ela e Lily só tinham chegado até Colorado Springs antes de Lily ficar doente com uma gripe forte. Elas tinham se hospedado num hotel para esperar a gripe passar, planejando terminar a viagem assim que Lily se sentisse melhor. Mas agora Autumn estava a entrar no carro e a dirigir-se para o norte. Owen tentou dizer-lhe para não vir, que as estradas estavam muito perigosas. Autumn interrompeu. Ela disse-lhe que Harper precisava dela, e que isso era tudo o que importava. Owen ouviu o tremor de medo por baixo da determinação. Ele queria dizer-lhe para ficar em segurança, para dar meia volta, mas não conseguiu dizer as palavras porque precisava que ela viesse. Autumn desligou e Owen ficou sentado na sua carrinha a rezar. Rezou para que Autumn chegasse bem, para que Harper estivesse bem, para que não perdesse mais ninguém. O polícia bateu na sua janela e disse-lhe que precisava de se afastar. Owen dirigiu-se para casa em poucos dias. Travis apareceu 1 hora depois, entrando com a chave suplente. Encontrou Owen sentado no sofá, no escuro, a olhar para o telemóvel e à espera de notícias. Travis sentou-se ao lado dele e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, disse a Owen que Harper ficaria bem, que as crianças eram resilientes. Owen queria acreditar nele. O telemóvel de Owen tocou às 6 horas. Era um número que ele não reconhecia. Uma voz feminina disse que as crianças estavam seguras. Os autocarros tinham sido liberados e estavam a levar as crianças para um abrigo aquecido no corpo de bombeiros perto da rodovia. Os pais poderiam buscá-las lá. Owen estava na sua carrinha antes que a mulher terminasse de falar, com Travis gritando para ele ter cuidado. O quartel dos bombeiros estava lotado de pais e crianças a chorar. Quando Owen chegou, ele empurrou a multidão, procurando o rosto de Harper. Ele a encontrou sentada num banco perto do fundo, enrolada num cobertor de emergência e segurando uma caneca de chocolate quente. Ela parecia pequena e assustada, mas estava viva. Owen correu até ela, ajoelhou-se e a puxou para os seus braços. Ele a abraçou com tanta força que ela reclamou que ele a estava a esmagar, mas ele não conseguia soltá-la. Harper se afastou e olhou para ele com os olhos arregalados. Ela disse que o outono tinha chegado. O coração de Owen parou. Harper disse que uma mulher tinha aparecido no autocarro antes dos bombeiros, que ela tinha escalado a neve e ajudado a abrir as portas. Ela se certificou de que todas as crianças estavam bem e ficou com elas até a ajuda chegar. Harper disse que a mulher sabia o nome dela e perguntou se ela era filha de Owen Mitchell. Quando Harper disse que sim, a mulher a abraçou e disse que tudo ficaria bem. Owen olhou ao redor do quartel dos bombeiros, procurando o rosto de Autumn na multidão. Um bombeiro percebeu que ele estava procurando alguém e perguntou se ele estava à procura de alguém. Owen descreveu Autumn e o bombeiro acenou com a cabeça. Ele disse que ela tinha saído há cerca de 20 minutos, que tinha recusado atendimento médico, apesar de parecer exausta. Ela disse que precisava de voltar para a irmã, que estava doente e à sua espera num hotel em Colorado Springs. Travis insistiu em levar Harper para casa. Ele disse a Owen para ir procurar Autumn, que ele garantiria que Harper chegasse em casa em segurança. Owen dirigiu para Seoul através da tempestade que estava a passar. Autumn tinha vindo. Ela tinha conduzido através da pior nevasca da década, enfrentado o seu maior medo e salvado a filha dele, e ele tinha deixado-a ir embora sem sequer lhe agradecer. O hotel era uma pequena cadeia à beira da autoestrada. Owen descobriu o número do quarto de Autumn com o recepcionista. Ele bateu à porta e Lily atendeu. Ela parecia cansada e pálida, com vestígios da gripe ainda visíveis no rosto. Ela reconheceu Owen imediatamente e afastou-se para deixá-lo entrar. Autumn estava sentada na beira de uma das camas de solteiro, olhando para as mãos. Ela olhou para cima quando Owen entrou, e o cansaço nos olhos dela fez o peito dele doer. Ele perguntou se ela estava bem, e ela acenou com a cabeça, mas as mãos ainda tremiam. Owen sentou-se ao lado dela e segurou aquelas mãos trêmulas nas suas. Ele disse-lhe, "Obrigado." Disse-lhe que ela tinha salvado a vida de Harper. Autumn abanou a cabeça e disse que tinha de vir, que não conseguiria viver consigo mesma se algo tivesse acontecido. Lily limpou a garganta do outro lado da sala.
Ela disse a Owen que havia algo que ele precisava de saber. Owen olhou para ela e Lily tirou um envelope da mochila. Ela entregou-o a Autumn, cujas mãos começaram a tremer ainda mais. Lily explicou que tinha conseguido uma bolsa de estudos integral para a Universidade do Colorado, em Boulder. A carta tinha chegado há 2 semanas, mas ela a escondeu porque sabia que Autumn recusaria o emprego em Phoenix se descobrisse. Lily pensava que estava a ajudar, mas ver Autumn chorar no dia de Natal a fez perceber que estava errada. Autumn olhou para a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela perguntou a Lily por que ela não tinha dito nada antes, e a voz de Lily embargou quando ela respondeu. Ela disse que estava cansada de Autumn sacrificar tudo por ela, cansada de ser a razão pela qual a sua irmã não podia ser feliz. Ela disse a Autumn que ela também merecia ter uma vida, se apaixonar, construir algo para si mesma. A bolsa significava que elas poderiam ficar em Denver. Significava que Autumn não precisava aceitar o emprego em Phoenix se não quisesse. Owen sentiu a esperança florescer no seu peito. Ele perguntou a Autumn o que ela queria fazer, e ela olhou para ele com aqueles olhos cheios de lágrimas. Ela disse que queria ficar, mas não podia usar a bolsa de estudos como desculpa para desistir de um bom emprego. Ela ainda precisava sustentar os dois. Ainda precisava garantir que Lily tivesse tudo o que precisava, além da mensalidade. Owen contou a ela sobre uma ideia que teve. A sua empresa estava a crescer e precisava de alguém para gerir as finanças adequadamente. Travis estava a cuidar da contabilidade, mas era péssimo nisso. Eles vinham conversando sobre contratar um contabilista de verdade há meses. Owen explicou que seria um cargo legítimo, gerente financeiro sênior da Mitchell Sons Construction. O salário seria comparável ao que Phoenix havia oferecido, talvez um pouco menor, mas com espaço para crescimento. Haveria benefícios, seguro-saúde, contribuições para a aposentadoria. Não era caridade. Era um emprego de verdade que a sua empresa realmente precisava. Autumn olhou para ele por um longo tempo, procurando algo em seu rosto. Ela perguntou se ele tinha certeza, se era realmente isso que ele queria. Owen disse que nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida. Ele disse que queria que ela ficasse, queria que Harper a tivesse em sua vida. Queria ver aonde isso entre eles poderia chegar se dessem uma chance real. Ele disse-lhe que tinha medo de perder alguém novamente, mas tinha mais medo de nunca tentar. A resposta de Autumn foi beijá-lo. Foi um beijo suave e hesitante, os lábios dela frios devido à tempestade e com gosto de sal devido às lágrimas. Owen retribuiu o beijo, colocando as mãos no rosto dela. E pela primeira vez desde a morte de Claire, ele sentiu que tinha permissão para ser feliz. Lily soltou um som que poderia ser uma risada ou um soluço, e quando eles se separaram, ela estava a sorrir através das próprias lágrimas. Eles voltaram juntos para Denver na manhã seguinte, 29 de dezembro. A tempestade havia passado, deixando a cidade coberta por neve fresca que brilhava ao sol. Harper estava à espera em casa com Travis, e quando viu Autumn entrar pela porta, gritou e correu para os seus braços. Autumn abraçou-a com força, prometendo novamente que não iria a lugar nenhum. Harper perguntou se isso significava que Lily também ficaria. E quando Lily confirmou, Harper agarrou a mão dela e a arrastou para mostrar-lhe algo no quarto. Owen e Autumn ficaram na entrada, vendo as meninas desaparecerem escada acima. Travis deu um tapinha no ombro de Owen antes de sair. Autumn encostou-se ao lado de Owen, e ele passou o braço pelos ombros dela. Ela perguntou se ele estava pronto para isso, para as complicações e o trabalho que seria necessário para unir as suas famílias. Owen disse que sim. Ele vinha fugindo da felicidade há 4 anos e estava cansado de fugir. Era hora de parar de ter medo e começar a viver novamente. 1 ano depois, Owen se viu de volta ao Evergreen Steakhouse na véspera de Natal. Reservou a mesma mesa de canto onde se sentara à espera do seu encontro às cegas. A mesa onde tudo tinha começado. Autumn sentou-se à sua frente vestindo uma camisola verde que o lembrava daquela primeira noite. Harper e Lily estavam na mesa ao lado, tentando sem sucesso conter as risadas. Maya, a gerente do restaurante que, sem saber, tinha dado início a tudo naquela noite ao ser gentil, com um estranho confuso, estava atrás do balcão com um sorriso cúmplice. Owen enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. As suas mãos estavam mais firmes do que ele esperava, e quando abriu a caixa para revelar o anel dentro dela, Autumn prendeu a respiração.
Ele disse-lhe que vinha pensando nisso há meses, sobre o que significava construir uma vida com alguém após uma perda. Disse que tinha aprendido que amar alguém novamente não significava esquecer as pessoas que vieram antes. Significava honrar a memória delas, escolhendo ser feliz, escolhendo viver plenamente em vez de apenas sobreviver. Ele pediu-a em casamento para ser sua parceira e madrasta de Harper e a pessoa com quem ele construiria um futuro. Autumn disse sim antes mesmo de ele terminar de perguntar. Ela estava a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Owen colocou o anel no dedo dela e Harper e Lily explodiram em aplausos da mesa delas. Outros clientes começaram a aplaudir e Maya trouxe uma garrafa de champanhe por conta da casa. Owen puxou Autumn para perto e beijou-a enquanto as filhas riam e o restaurante cheio de estranhos celebrava com eles. Mais tarde naquela noite, depois de terem voltado para casa e colocado Harper na cama, Owen e Autumn ficaram em frente à árvore de Natal. Os enfeites de madeira que Harper tinha feito ainda estavam pendurados nos galhos, agora acompanhados por novos enfeites do ano anterior. Autumn encostou a cabeça no ombro de Owen e disse que estava feliz por ter caminhado 3 quilômetros na neve para encontrá-lo. Owen disse que estava feliz por ter esperado. Eles ficaram ali, sob o brilho suave das luzes de Natal. Duas pessoas que aprenderam que, às vezes, os melhores presentes vêm embrulhados em segundas oportunidades. E, às vezes, a pessoa que você está destinado a encontrar é aquela que se recusa a desistir de você, mesmo quando tudo indica que ela deveria desistir.